Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Nosso devocional diário hoje inicia a leitura da carta de 1 Timóteo, carta de Paulo ao jovem Timóteo, a quem ele chama de meu verdadeiro filho na fé. Ele deseja logo de cara, diferente do que ele manda nas outras cartas, além da graça e paz, ele deseja também misericórdia da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante essa misericórdia incluída na saudação habitual de Paulo, porque Timóteo ele está pastoreando a igreja ali em Éfeso. Sim, versículo 3 diz que ele ficou em Éfeso enquanto Paulo foi para Macedônia e ele foi em Éfeso para estar ali orientando os irmãos que ali estavam. Timóteo, ainda um jovem, filho na fé de Paulo, ele precisa estar ali. E para quê? Para que alguns que estavam ali, certas pessoas, como Paulo vai chamar, não ensinassem outras doutrinas ou doutrinas falsas e também deixasse de dar atenção a mitos, genealogias intermináveis. Essas coisas, Paulo diz, causam mais controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Timóteo, ele tem uma incumbência, ele está na igreja de Éfeso. Lembremos que Éfeso é uma das igrejas mais citadas no Novo Testamento. Vamos dizer que Paulo começa aquela igreja, capítulos 19 e 20 do livro de Atos dos Apóstolos, depois envia uma carta exclusiva para aquela cidade, onde nós vemos falar sobre a graça, ali o soldado de Cristo, as armaduras de Cristo. Depois nós vamos ver Paulo enviando essas duas cartas, 1º e 2º Timóteo, a Timóteo que está em Éfeso, e por fim Apocalipse também João vai ali receber uma carta de Jesus e enviar à igreja de Éfeso. Então Éfeso é extremamente conhecida, era uma cidade metropolitana que tinha saídas para todos os cantos ali na Ásia Menor e é muito importante realmente. E ali tinham pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas, estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus e Paulo está preocupado com aquilo. Essas genealogias, mitos, ele diz no versículo 6 que ali tinham se voltado para discussões inúteis e nada disso aproveitava. Paulo vai trazer aqui para nós no versículo 8 que ele diz: sabemos que a lei é boa se alguém a usa da maneira adequada, e ela não é feita para os justos, mas para os transgressores. Ou seja, ali com certeza tinham pessoas usando a lei para poderem trazer dissensões entre os irmãos. E aí Paulo vai listar aqui quem são esses transgressores: insubordinados, ímpios, pecadores, profanos, irreverentes, patricidas, matricidas, homicidas, aqueles que praticam imoralidade sexual, homossexuais, sequestradores, mentirosos, que juram falsamente, e todo aquele que se opõe a essa doutrina. Paulo põe tudo dentro de um pacote só: assassinos, imorais e também os que ensinam falsas doutrinas. Todos esses são os transgressores que têm deturpado a lei de Deus. Mas Paulo, ele está falando: Timóteo, você tem que fazer isso. E por que ele tem que combater tudo isso? Porque isso é o que destrói o evangelho. Por isso Paulo vai chamar Timóteo a combater o bom combate. É uma luta realmente. O versículo 18 diz, Paulo chamando Timóteo: meu filho, fala com ele no finalzinho: combata o bom combate. Então que nós possamos aprender que a vida no evangelho é uma vida de luta, é um combate constante, principalmente contra falsas doutrinas, falsos exemplos, falsos profetas que têm se levantado. Se já acontecia nos dias de Paulo, hoje em dia tem acontecido ainda, e de uma maneira muito, muito, muito grande. E Paulo, ele termina aqui a carta a Timóteo no capítulo 1 ainda, nessa introdução dessa carta, dando graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele ali lamenta que antes ele foi um blasfemo, foi um perseguidor, foi insolente. Isso sempre perseguia Paulo, no sentido de que ele no passado tinha feito isso, mas ele alcançou misericórdia, porque fez por ignorância e na incredulidade dele. Paulo sabia que aquelas coisas que ele praticava tinham acontecido antes dele ter sido regenerado, antes do Senhor Jesus Cristo ter encontrado com ele, aberto os seus olhos. E aí ele vai dizer aqui, glorificando a Deus, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele diz: eu sou o pior. E eu sou o pior para a glória de Deus, porque Deus me usa como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ou seja, Paulo está dizendo aqui para nós que tudo aquilo que ele viveu,
combateu a perseguição à igreja, levar as pessoas presas, tentar destruir o evangelho, serviu para a glória de Deus no fim das contas, porque agora os outros podiam ver a transformação genuína, real, aquilo que Deus pode fazer na vida de um homem. Que nós também aprendamos a combater o bom combate e possamos ser exemplos para quando as pessoas que nos conheciam antes e nos conhecem agora possam dizer: ali realmente há alguém que foi transformado, alguém que encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.